Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você deu cabo dos seus dias, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou.
O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oholá e sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Oholá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros, jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres, e lhe foi dado castigo. Sua irmã Oholibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oholibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos galantes cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo,
e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano, o Senhor. Agora, assim diz o soberano, o Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oolá e Oolibá? Então confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos, até os seus filhos que elas geraram para mim sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe, e, quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério: que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Oolá e Oolibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará à espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria, e vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele:
Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar. Ponha-a para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazie-a, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade sanguinária! Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada, você não voltará a estar limpa enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que você deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim.
Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês exclamaram: ah, ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações, por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Quiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor. Estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que a Filístia agiu por vingança e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram, agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios, no continente, será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor. Contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você.
Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos, derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim a seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei, palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora, as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro, que está junto à entrada para o mar e que negocia com povos de muitos litorais. Assim diz o soberano, o Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam um cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram os seus remos. De cipreste procedente das costas de Chipre fizeram seu convés revestido de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira. Seus toldos, em vermelho e azul, provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Put serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os escudos deles em seus muros ao redor. Levaram a sua beleza à perfeição.
Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rodes negociaram com você e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram-lhe suas compras com presas de marfim e com ébano. Arã negociou com você, atraído por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deu-lhe turquesa, tecido vermelho, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com você, pagando-lhe com vinho de Elbom e lã de Zaar. Também Dan e Javã de Uzal compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de Sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo-lhe cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Raamá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar! Seus remadores a levam para alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que a acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial,
Você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão, derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você. E todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.